Sofonias 1, versículo 10 e 11, primeiramente, depois versículo 13 e depois versículo 17. Todos abriram suas Bíblias? Muito bem. Lembre de deixar a Bíblia aberta aí, consultar, para ver se eu estou falando é o que Sofonias está falando, né? Então, a palavra do Senhor diz assim, Sofonias 1, 10, 11, primeiramente, diz: Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Agora o versículo 13. Por isso serão saqueados os seus bens, e assoladas as suas casas. Edificarão as casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Trarei, versículo 17 agora, trarei angústias sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Misericórdia? Terrível, né? Vamos orar, meu querido, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas na Tua presença, porque sem o Senhor, sem o Espírito Santo do Senhor, sem aquela iluminação poderosa que só Ele pode nos proporcionar, a palavra de Deus, ó Deus, jamais alcançará o nosso coração. Por isso, ó Deus, abra os ouvidos para ouvirmos, abra os olhos para enxergarmos, abra o nosso coração para entendermos, ó Deus, e aplicarmos, ó Deus, essa profecia de Sofonias ao nosso contexto, aos nossos dias, de maneira que entendamos que o dia do Senhor realmente está perto. E quando ele chegará, ó Deus, tão mais terrível do que aquele dia do Senhor que chegou para o Reino do Sul, Judá, através dos babilônios. Que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a respondermos corretamente em relação à Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, irmãos, para aqueles que estão nos acompanhando, qual é o nosso tema? O dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1, versículo 2 até o final, fala da profecia de julgamento do Senhor contra Judá. Então, nós pegamos a primeira parte, profecia de julgamento contra Judá, e estudamos. E eu separei o dia do Senhor para que nós estudássemos ele mais afinco, uma vez que aquilo que acontece como dia do Senhor no contexto do Reino do Sul, no contexto da invasão da Babilônia em Judá, é similarmente aplicável ao grande dia do Senhor que vem, no final, mas não através da Babilônia, através da própria volta do Senhor Jesus. Então, aquilo que nós podemos observar lá, de certa maneira, vai acontecer também no fim, e vai acontecer de uma maneira muito mais... Aí você pode escolher o termo. Assustadora, terrível, gloriosa, vai depender do seu foco e da sua percepção. E eu separei, meu irmão, por quê? Porque se existe um tema em Sofonias, o tema é o dia do Senhor. Esse é o tema. Você percebeu que em todo Novo Testamento nós temos menos referências, ou menos expressões, ou menos palavras relacionadas ao dia do Senhor do que no livro de Sofonias. Ou seja, você tem aí o seu Novo Testamento inteiro, e você não tem essas 20 referências que tem somente aqui em Sofonias. Então isso denota para você que esse é um tema principal, porque quando você quer dar muita ênfase em alguma coisa, o que você faz? Não é assim que as mulheres fazem? Não, quando os homens não estão vindo. Você viu? Minha esposa falou para mim, quando os homens não estão ouvindo, repete. É justamente isso, mas homens, lembre-se, tá? Não é homens no sentido masculino, mas homens no sentido geral, ok? Humanidade. Porque todos nós sabemos que os homens ouvem as mulheres. Nós adoraríamos falar uma vez só. Mas os homens enquanto nação, enquanto humanidade, não ouvem o Senhor, e por causa disso o dia do Senhor vem. Então, meu querido, se você estava aí atento nas aulas anteriores, o que nós meditamos nesse capítulo? Primeiro,
nós falamos dos paradigmas relacionados ao dia do Senhor. Ou seja, o que aconteceu no dia do Senhor no contexto de Sofonias, que vai ser similar àquilo que vai acontecer no dia do Senhor na volta de Jesus. Então, nós meditamos aqui nesses paradigmas, naquilo que serve de modelo. E nós vimos que o dia do Senhor é uma decisão unicamente de quem? De Deus. Nós vimos que Deus é que calcula esse tempo. Ou seja, uma vez que ele calculou e ele colocou uma data, prefigurou uma data, ninguém pode adiantar e ninguém pode atrasar. É calculado pelo Senhor. É acompanhado de temíveis sinais. É um evento que humilhará quem? Os homens. Será um dia terrível por causa disso. É um acontecimento terrível para os pecadores. Então, isso que aconteceu no contexto judaico é um paradigma daquilo que vai acontecer na volta de Jesus. Porque tudo isso você vai encontrar lá no final, principalmente quando você lê os textos apocalípticos do Novo Testamento. E na aula passada, recapitulando o ensino, nós falamos sobre os culpados no dia do Senhor. É claro que, meu irmão, quem são os culpados no dia do Senhor? São todos os pecadores. Agora, eu e você sabemos que existem todo tipo de pecado. Se você pega, por exemplo, as obras da carne, que o apóstolo Paulo coloca, você quer dizer que apenas aquelas obras da carne são pecado, o resto não é? Óbvio que não. Se for para escrever todos os pecados possíveis, eu acho que vamos fazer aquela hipérbole de João, nem todos os livros do mundo caberiam, não é verdade? Porque existe todo tipo de pecados e subpecados de acordo com os pecados. Então Deus não está interessado necessariamente em registrar todos os pecados, mas demonstrar através de alguns deles, tendo eles como alguns exemplos, mostrar o que ele vai fazer em relação ao pecado. Então ele coloca aqui os líderes, os idólatras e os indiferentes. Então ele relaciona esses três tipos de pecado para dizer, quem é pecador, quanto mais não arrependido, diante do dia do Senhor, é o quê? É culpado. Por que ele é culpado? Porque ele não está justificado na presença do Senhor. Ele não pode pagar a sua conta. Ele não pode pagar a sua dívida. Não tem como. E aí você sabe. Quem é que pagou a nossa conta? Aí você começa a compreender a graça maravilhosa de Deus, né? Quando você começa a perceber que nos líderes, nos oficiais, nos filhos do rei, há pecado. Quando você percebe que os idólatras que estão seguindo após Milcom, Baal, Astarote, a rainha do céu, seja lá mais quem estiver disponível, eles estão seguindo numa infidelidade pactual, você percebe que são culpados. Quando você percebe aquelas pessoas que, tipo assim, não são nem do Senhor, nem a favor dele, mas também não são contra, são aquelas pessoas que estão aí no limbo e acham que é isso aí, os indiferentes, eles também são culpados. E hoje nós vamos ter um quarto grupo de pessoas culpadas aqui no nosso texto. Então esses três foram que nós meditamos no domingo passado. E hoje, portanto, meu querido, a gente começa pensando sobre o quê? Como é que termina esse estudo nosso sobre o dia do Senhor? Com as consequências. Nós falamos dos paradigmas, nós falamos dos culpados, e agora vamos falar das consequências. Então, o dia do Senhor chegou. Ou vai chegar. Se você pensar como Sofonias, o dia do Senhor está chegando. Lembra que até ele chegar, ele foi chegando como? Ele foi chegando em porções, né? Isso é a misericórdia de Deus, irmão. Você percebe que Deus é misericordioso até quando a palavra é tão dura, tão dura. Deus está sendo misericordioso. Porque se o dia está marcado, por exemplo, hoje é que dia? 27? 30? Hoje é 30, né? Hoje é 30. Então imagine o seguinte, é como se Deus, um mês atrás, estivesse falando, o dia vem. E 2 meses atrás, falando, o dia vem. E 3 meses atrás, falando, o dia vem. Ele vai falando que você que vem, e você está com seus ouvidos o quê? Às vezes ele até manda um exército aqui, manda um outro entrar por ali, faz uma coisa aqui e acolá, e ele traz um profeta, levanta um profeta e diz, gente, arrepende, o fim é próximo, arrepende. E o povo, nenhuma resposta positiva em relação a isso. Então, naturalmente, as consequências virão.
E qual é a primeira consequência que virá, meu querido? O brado de multidões. O que é o brado? Quem sabe definir brado para mim? O grito, né? Mas eu escolhi brado por um motivo, né? É um grito, que tipo de grito? É aquele grito de uma mulher que viu uma barata? Ou é um outro tipo de grito? De vitória. Um grito de vitória? Pode ser. Grito de multidão. O que mais? Um grito de? Multidão. Um grito de multidão. O que mais? Grito de trombeta. Tá tudo ligado de multidão. Vocês não falaram a palavra-chave ainda. Pensa nos contextos bíblicos. Guerra! Aí, ó. Eu escolhi a palavra brado, não é à toa. A palavra guerra, grito de multidões. Porque nós estamos falando basicamente de invasão. Quem está sendo invadido? Judá, o reino do sul. E quem invadirá? Babilônia, um dos grandes poderes mundiais da época. Nesse sentido, meu querido, você vai perceber o seguinte. Existem duas palavras aqui, ok? Duas palavras aqui. Duas palavras têm a ver com o invasor. Invasor. E duas palavras têm a ver com o invadido. A ideia é, à medida que o invasor chega, ele chega com brado de guerra. Ele chega com brado de invasão. E à medida que ele vai invadindo, o que vai acontecendo, irmão? A invasão é silenciosa? Não. Quem gosta de filme de guerra aí? Você já deve ter visto, né? Isso várias vezes. Então, se você assistiu, por exemplo, Coração Valente, se você assistiu Troia, se você assistiu O Patriota, o que mais? O Gladiador. Você vai perceber que em todo filme de guerra, quando o inimigo chega, ou quando o invasor chega, ele vem com um grito, né? Ninguém chega lá silencioso. Eu vi até recentemente, qual que é o nome daquele que eu vi semana passada? Lá, o do Viking, lá, o último rei, sei lá. Não sei o quê. The Last Kingdom, né? Ali na área da Britânia, né? E o que acontecia? Os dois exércitos, mais uma vez, ali se aproximaram. E quando eles se aproximam, eles vão batendo as armas, batendo os escudos, gritando. Porque essa é uma maneira de intimidar, né? E já trazendo. Só que, nesse contexto de invasão, à medida que a Babilônia ia entrando, e esse brado ia acontecendo, havia um brado da guerra, havia o brado da Babilônia, e havia também a resposta de quem? Dos invadidos. Então, à medida que a Babilônia invadia gritando, duas palavras são citadas, vou falar delas agora, e duas palavras também soam como resposta à invasão da Babilônia. Então, o que está acontecendo? Qual é a consequência do dia do Senhor? O brado de multidões. Quem é que está bradando? A Babilônia está bradando porque ela quer alcançar a vitória, ela quer invadir, ela quer destruir, ela quer cumprir o propósito a qual Deus deu poder a ela para fazer. E o povo, que por causa dos seus pecados vai sofrer invasão, à medida que sofre essa invasão, vai também bradando, mas não bradando no sentido de ter poder ou força contra a Babilônia. Mas, à medida que as lanças vão cravando, à medida que as espadas vão cortando, à medida que o fogo vai se alastrando, qual é a consequência disso, irmão? Brado. Mas o brado de dor, né? Então, quais são as palavras que o texto bíblico coloca? Primeiramente, Sofonias, ele ouve um som, um grito. Veja, inclusive a expressão é profética, porque diz assim, far-se-á ouvir. Esse é um termo hebraico, né? Que está lá no livro de Gênesis, quando Deus diz assim, haja luz. E houve luz. Se eu fosse traduzir aqui literalmente, é como se Deus estivesse dizendo assim, haja um som. Haja um brado. É como se Deus dissesse, Babilônia, invada. É Deus, irmão. Então, ouviu-se um grito. Um som de clamor contrário. Contrário porque está vindo contra Israel. É um clamor em resposta.
Também escuta um uivo. E esse uivo lembra o quê, irmão? Você nem precisa ser hebraico, né? Saber hebraico. O que é um uivo? Som de animais. É um som de Animais. animais. Mas não apenas de animais, porque se eu falar au, au, isso é um som de animal? É um vira-lata. É, mas é um animal, né? É um animal. Mas, veja, não é o que o animal faz. Não é o cão latir, a cobra piar, ou sei lá o quê, né? Mas é o som de como um animal roendo a sua comida, estralhaçando a sua comida. Então não tem nada de au-au, piu-piu, entendeu? Não tem nada disso. É o som da dor. Quem é o pessoal do Discovery Channel? Já assistiu o Discovery Channel? Já viu um animal caçando outro? Você já viu como é essa situação? Ou você tem olhos para ver? Você tem? Estômago para ver? A natureza buscando alimento? O que você vê ali, irmão? Apesar de ser a luta pela vida, pela sobrevivência, mas um animal, predador, partindo para cima de outro e fazendo a morte chegar, como uma cobra se enroscando num bezerro e quebrando todos os seus ossos, sabe o que é isso? É o som causando dor. É o som de animal. Então, o que Deus está falando aqui é que ele disse, haja o som, haja o grito, vai acontecer. Então vem o clamor contrário e vem o som dos animais, à medida que a Babilônia vai invadindo com o seu brado de vitória, meu querido, como um animal que está comendo, como um animal que está deteriorando a sua presa, ela vai invadindo, é o brado da multidão chegando, é o fim que está próximo, o reino do norte está vendo o resultado da sua infidelidade. E por mais que eu tente, meu irmão, colocar na sua cabeça as imagens disso, você ainda não consegue entender, né? Porque afinal de contas é na Bíblia. E a gente tem uma visão muito branda das Escrituras quando nós pensamos acerca desses eventos. Como é que você acha que isso aconteceu, irmão? Você acha que o povo chegou invadindo e o povo falou, não, vem, pode entrar, fica à vontade. Você acha que foi assim? Não, irmão. Gente morreu, sabe? Eu vou chegar lá. De direitos humanos. Tem... Imagina como é. Foi uma coisa terrível. Eu tenho um filminho no final para te ajudar a compreender melhor, tá? Então veja, o que acontece em resposta aos brados do invasor? A resposta de quem? Dos invadidos. E aí Deus usa duas palavras. Primeiro ele diz, uivai vós. Por que ele fala uivai vós? Porque antes não era vós, antes era eles. Eles vieram gritando e causando dor. E agora quem vai uivar? Vocês. Vem aí, ó, o termo ialau, né? É um som de aflição. Deve ser aflito isso, aflitivo, né? Imagina você estar numa situação como essa. Um animal mordendo a sua perna. O que você acha? Já aconteceu isso com você alguma vez? Como é que é? Não dá uma aflição, não? Será que daria uma aflição em você se isso acontecesse? Não se fosse aquele cachorro que eu imitei há pouco, né? Aquele não traz medo para ninguém. Mas se for um cachorro violento, daqueles que sai correndo atrás de você quando você está dirigindo o caminhão e inclusive tenta morder a sua perna, se for desses, aí sim você vai ficar aflito, né? Só quem trabalha no FedEx. E aí, meu querido, o que vem? Diz o texto. Não é um simples choro, uma simples aflição, mas é um grande lamento. E aí a expressão sheber, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que algo foi quebrado, como o osso quebrado. Que algo foi arruinado. Ou seja, a ruína chegou, foi destruído. Algo foi esmagado. Como aquela piton quando enrosca, sabe? Algo foi esmagado. Algo foi demolido. A grande lamento. Aí vem o livro. Qual é o livro bíblico que tem uma palavra parecida com ela? Lamentações. Se você ler Lamentações, o que você vai encontrar lá, meu irmão?
Ah. Sim, você vai encontrar lamentos, mas você vai, preste bastante atenção, de forma poética, você vai encontrar lamentos de algo que foi quebrado. Você vai encontrar lamentos de algo que foi arruinado. Você vai encontrar lamentos de algo que foi esmagado. Você vai encontrar um lamento de algo que foi demolido. Tudo de forma poética. Eu vou ler daqui a pouquinho Lamentações para a gente perceber essa realidade. Mas o que eu quero que você entenda é isso. As consequências do dia do Senhor justamente essa. À medida que o invasor brada e entra para aniquilar, o invadido brada na dor e na aflição, porque agora não tem como mais escapar do juízo do Senhor. Só resta o quê? Sofrimento. Se eu fosse até fazer uma aplicação disso aqui, irmãos, pensando no dia do Senhor no final, o que eu diria? Eu diria que quando Cristo voltar e trazer o seu julgamento terrível sobre a humanidade, só restará o quê? Sofrimento para os pecadores. E você sabe o que é sofrimento, não é? O que é sofrimento para os pecadores no contexto final, no contexto de destinação final? O lago de fogo e enxofre. Mais popularmente conhecido como inferno, né? Então, o brado das multidões. E aí você observa o seguinte, irmão. Nessa relação de ações e reações de ambas multidões, ou seja, tanto a Babilônia como Jerusalém, o que nós percebemos é a completa destruição advinda do castigo. Vamos ler Amós 8:3. Quem achar, lê para mim, por favor. Amós 8:3. Lê bastante alto. Os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Olha só que coisa, né? Amós, ele usa a figura do templo, ou seja, naquele lugar que havia adoração, né? Estava aqui agora mesmo cantando o quê? 10,000 o quê? Reasons. Para quê? Para quê, irmão? Para adorar o Senhor. Imagine que essas 10,000 reasons sejam substituídas por uivo, gritos, lamentos de dor. Essa é a figura que Amós quer passar, porque muitas vezes o povo ia para o templo com aquele pecado, ia com aquela infidelidade, ia daquele jeito que você já estudou comigo aqui nos primeiros versos de Sofonias. Então toda aquela infidelidade, mesmo que o povo estivesse ali diante do templo do Senhor, seria substituída por esse terrível contexto, esse contexto, como diz o texto, de uivos, multiplicar-se-ão os cadáveres, serão lançados fora. Diga, meu. Segunda. Essa quebra que veio de encontro ao povo de Jerusalém e logo foi uma quebra, vamos dizer assim, física, porque eles vinham para atacar e destroçar tudo, mas também foi uma guerra psicológica. Talvez poderíamos colocar também que essa quebra foi também naquele momento em que eles pensaram a quebra do pacto que Deus tinha feito com eles. Uhum. Poderia ser colocado dessa forma também? Pode, porque a coisa toda. Porque talvez o uivo, aquela agonia seria mais assim, cadê o meu Deus? Cadê? É nessa hora sim, né? Nessa hora aí lembra a Sião de Deus, né? Sim. E aí você lembra das palavras de Jesus, né? O que ele vai dizer? Eu nunca vos conheci. Não. Porque quando o dia chegar, haverá esse desespero, haverá essa aflição. Né? Sim. Então essa aflição com certeza também havia, né? E era a promessa de Deus cuidar do seu povo, né? E era a promessa de Deus agora? O juízo. Justamente. Então veja, irmão. Primeiro, o brado de multidões. Segunda consequência do dia do Senhor. A absoluta. E veja só fazendo um paralelo aqui com Amós, que a gente acabou de ler, né? Porque tem um detalhe que eu não mencionei, que eu preciso mencionar. O que Amós falou
da adoração do templo ser substituída pelos uivos dos cadáveres, né? Aconteceu antes do cativeiro assírio. Eu já disse isso aqui para os irmãos. Amós, profeta Amós, foi um dos últimos profetas antes do cativeiro assírio. O cativeiro assírio veio sobre quem, irmãos? Reino do Norte. O que nós estamos lendo era algo que já era conhecido do Reino do Sul há pelo menos um século. A sua vida não tem um século, meu irmão. A sua vida não tem um século. Então veja que o povo de Judá já sabia da profecia de Deus em relação ao Reino do Norte, que por causa do seu pecado, o inimigo invadiria e os gritos de adoração seriam substituídos pelos os uivos da morte. E isso aconteceu um século atrás. E mesmo com isso em mãos, mesmo com a profecia de Sofonias em mãos, mesmo com o profeta Jeremias também chegando, mesmo com o profeta Abacuque também declarando, o reino de Judá fez o quê? Ignorou. Impressionante. Não é impressionante? Qual é a resposta que você tem para isso? Eles achavam que era o templo, né? Deus não ia deixar invadir. Mas tem uma resposta teológica para isso. Qual que é a resposta teológica? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Se não for a graça de Deus, meu irmão, você não se converte. Se não for a graça de Deus, você não muda. Se não for a graça de Deus, você não diz, você não levanta sua mão e diz, eu aceito. Você não fala. Diga, meu querido. Pastor, é interessante como é a natureza humana, porque Deus, quando ele fala de um juízo, ele fala de um juízo, mas parece que demora muito tempo. Você olha por exemplo, para Noé, quanto tempo demorou? Houve um profeta que pregou todos os dias. Eu acho que a resposta das pessoas da época é o que está lá no verso 12, né, de Sofonias, capítulo 1. Eles falam, o Senhor não está nem aí, ele não faz bem nem mal. Então, hoje em dia, por exemplo... Essa você perdeu, que foi domingo passado. Foi. Não, o que eu diria, hoje em dia, por exemplo, a gente está dizendo, né, que o Senhor vai voltar, que ele trará juízo sobre a terra, e as pessoas ainda continuam não acreditando. E até muitos dentro da igreja, né, também não acreditam. Parece que não há nada novo debaixo do céu, né? Porque Deus, muitos pensam, Deus não é tão mal assim. Deus é E amor. porque está demorando, aí volta lá para o que o profeta falou, um dos escritores do Novo Testamento falou, né? Que desde o começo tudo está do mesmo jeito, então não vai acontecer nada. Sim. Elas são indiferentes, né? De novo. Então você vê que nada muda. É sempre a mesma coisa, né? Então, meu irmão, você tem inúmeras provas de que Deus fez absolutamente aquilo que ele disse que ia fazer no passado. Você acha que ele não vai fazer agora? Ele vai voltar? Ele vai julgar? No final vai todo mundo ser salvo, amém? Eu ouvi um amém? Alguém? Não. Absoluta devastação, meu irmão. Por quê? Veja as palavras que Sofonias escreve. Ele fala que será arruinado, como que cortado. Ele fala de destruído, como que mastigado. E essas expressões são interessantes, mastigado, cortado, derrubado, porque todas as palavras são palavras comerciais. Né? São palavras comerciais. E aí você vai entender por que Deus está usando palavras comerciais para descrever o que ele vai fazer com Judá. Ou seja, essa absoluta devastação. Porque existem 4 expressões aqui que remetem a um grupo comercial. 4. E quais são as 4? Veja. O texto fala, desde a porta do peixe. Depois fala, desde a cidade baixa. Depois fala, desde os... Depois fala o quê? São 5, né? Todo o povo de Canaã. Veja, são 5 locais. Esses 5 locais estavam dentro da região comercial da cidade de Jerusalém. E aí você vê que Deus escolhe palavras que têm a ver com aquilo que eles vendiam, fabricavam ou faziam. Por exemplo, assim como se corta alguma coisa, assim eu cortarei
vós outros. Assim como moe o trigo, eu moerei vós outros. Você está entendendo? Deus está usando isso aí, meu, para perceber isso aí, é um hebraísmo, né? É algo que você percebe é como que uma poesia na descrição do profeta. Mas é uma poesia terrível. Por quê? Porque ela fala da prática daquelas pessoas e elas que conhecem muito bem a prática delas, o trabalho delas. Você conhece bem o seu trabalho? O que Deus poderia utilizar do seu trabalho para falar de como ele vai vir com juízo? Imagine. Aí eu penso assim, talvez no meu caso seria mais ou menos. Assim como um entregador é atacado por um cão feroz. É atacado por um cão feroz, sem ao menos perceber, e ele diz, ai de mim, assim será o dia do Senhor. Deu para perceber? Qual é o seu trabalho? Pense. Deus está falando para esses trabalhadores aqui, ó. Assim como vocês fazem as suas coisas, eu farei com vocês. E aí, para que você entenda esses 5 lugares, meu filho, vamos colocar aqui um mapa, né? Vejam só. Esses aqui são os poderes da época. Vermelho é o Egito, ok? E ali o verde. Quem é o verde? Babilônia. É a Babilônia. A grande Babilônia. Você vê que nesse contexto aqui, Israel já era, né? Porque aquela margem verde, ó, você vê que ela vai em direção ao Mediterrâneo, ela começa do lado de cá, ela vai para o Mediterrâneo. Quando ela alcança o Mediterrâneo e desce, no sentido aqui do Egito, da Arábia, ali Israel já foi, já acabou, meu filho. Já invadiu, já era o reino do norte, já era o reino do sul, já foi tudo dominado. Babilônia. Mas para você entender, porque eu sei que está muito longe, veja só, Israel está nesse pontinho branco. Quando eu falo Israel, eu estou falando do reino do sul, Jerusalém. Ali está Jerusalém. Onde está a capital do Império Babilônico? Lá no ponto vermelho, olha lá. O que aconteceu, basicamente? O Império Babilônico saiu daquela ponta ali e foi em direção ao reino do norte. Ó, do sul, desculpa. Também o norte, mas aqui no nosso caso é o sul, ok? Ele foi em direção ao reino do sul. Ele poderia ter ido por essa linha reta, é verdade. Mas ele também poderia ter feito o quê? A volta, ok? Eram 2 caminhos possíveis. Aí você vai me perguntar, mas pastor, por que essas 2 voltas, né? É igual quando o pessoal não entende porque o povo ficou no Egito esse tempo todo, né? Então veja só, vamos fazer aqui um mapa. Vamos lá. Eu vou fazer aqui uma coisa bem grossa, tá, irmão? Então o que é isso aqui, ó? Sabe o que é isso? Isso aqui é Jerusalém. Jerusalém. Essa aqui é a capital da bolinha branca, ok? Esse é o mapa da cidade, meu irmão. Eu sei que... Tá meio quadrado. Mas esse é o mapa da cidade. Se você olhar o mapa por cima, aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste e aqui é o oeste, ok? Então esse é o mapa da cidade. O que nós temos? Nós temos aqui, nós temos aqui, e nós temos aqui 3 vales. Então, vale, eu vou colocar de verde, ok? Vale. Qual o nome desses vales, pastor? Esse aqui é o Vale de Tirapeon, é o Vale Central. Esse aqui é o Vale de Cedron. E esse aqui é o Vale de Inom. Já ouviu falar desses vales? Não? Meu Deus. Não vale no sentido montanhoso mesmo? Vale. No meio de Jerusalém tem vale? Vale aqui. Vale. Tem um vale aqui e tem o quê? Um vale no meio.
Não tem como eu fazer aqui muito... Eu estou te tampando, viu, Pedro? Por isso que eu falei isso. Mas, veja. Aí você tem, basicamente, 2 montes dentro de Jerusalém. Um monte aqui e um monte aqui. 2 montes. Basicamente. Não vou dizer que é um monte só não, irmão. Qual o nome desse monte aqui? Monte Sião. Sião. E aqui? Monte Oliveira? Moriá. Moriá. Veja, se você lembra, Salomão ele construiu o templo em cima de onde? Onde? Moriá. Tem certeza disso? Sim. Posso perguntar? Onde estava o templo, gente? Monte Moriá. Por que ele estava aqui? Porque aqui era uma área alta, ok? Alta. Era um monte. E aqui também era um monte. E aqui você tinha o quê? Os vales. Agora olha para aquele mapa lá. Está vendo o mapa? Qual é o problema? Onde está Jerusalém? Jerusalém está aqui, ó. O que você tem desse lado? Um vale. O que você tem desse lado? Então, no lado oeste, dá para invadir? Lado leste? Dá. Se você tivesse avião, de repente, seria mais fácil. Mas como você não tem, vai ser bem difícil. Dá para invadir pelo lado oeste, pelo Vale de Nom? Complicado. É. No meio você tem o Vale Tirapeão, Vale Central. Aqui você vai para o sul. Aqui você já está indo lá para o lado do Egito. Então, o que era natural acontecer aqui? Por onde a Babilônia entraria, meu irmão? Pelo norte. Pelo norte. É o norte. É o lugar mais fraco. Por que não tem vale? Não tem vale. E é por aqui que vem o inimigo. A Babilônia vem por aqui. E o que tem aqui, nessa área, especificamente aqui neste lugar? O portão dos peixes. Portão dos peixes. Que nós lemos aí. O texto está escrito aí, ó. Porta do peixe. Portão do peixe. Nessa cidade de Jerusalém, aí eu não sei onde, havia um lugar chamado Cidade Baixa. Eu acredito que a Cidade Baixa era por aqui. Por quê? Porque aqui no templo a cidade estava se expandindo para cá e depois se expandiu para cá. Como o lado do norte era sempre o mais fraco, porque estava na divisa com o reino do norte, e porque não tinha os vales para proteger Jerusalém, então não tinha mais espaço aqui, e eles começaram a expandir para onde? Então, Cidade Baixa, eu acho que é aqui, porque a palavra Cidade Baixa tem a ver com cidade ampliada, segundo quarteirão, ou qualquer outra expressão aqui. É como se fosse um bairro novo, ok? Aqui. Então, veja, meu querido, qual é a outra expressão? Você tem Porta dos Peixes, Cidade Baixa, qual é a outra? Outeiros. E o que são outeiros? O que são outeiros, gente? Colinas. Onde ficavam as colinas? Certamente as colinas ficavam em alguma área próxima desses vales. Dentro de Jerusalém. Qual é a outra palavra? Moradores de Mactés. Moradores de Mactés. Onde estava Mactés? Mactés estava aqui, ó. No vale de Tiropeon. Por quê? Mactés, né? Chamado Joséfo chama essa área de Vale dos Queijeiros. Quer dizer que todos os mineiros moravam aqui, ó. Tá bom? Você que é de Minas, você quer saber qual que é a sua posição em Israel? É essa aqui, ó. O Vale de Tiropeon. O Vale dos Queijeiros. Por que é chamado Vale dos Queijeiros, irmão? Porque tinha um comércio de queijos naquela área. Ok? Qual que é a outra? Ah, sim, ninguém perguntou, né? Mas por que é chamada Porta dos Peixes mesmo? Eu ia Peixeiro perguntar. ficava lá, né? Eu ia perguntar. Aqui vende peixe, aqui vende queijo. Tá bom? Mactés. Mactés, o pessoal trabalhava com prata, né?
Lembra que o texto já falou que eles trabalhavam com prata, Deus destruiria. E aqui, mais uma vez, Maquetés é citada. Onde Maquetés ficava? Maquetés também ficava aqui, ó, no Xiropeon, região do Vale Central. Qual é a última? Canaã. Povo de Canaã. Canaã. Onde estavam os canaãs? Pode ser aqui, a porta do peixe? Porque os cananeus, chamar alguém de cananeu nesse contexto aqui, irmão, é igual chamar alguém de corintiano no contexto de Paulo. Ok? Você falava que alguém era corintiano nos dias de Paulo, o pessoal vai ficar bem ofendido. Hoje também. Hoje o pessoal vai ficar ofendido. Também que o flamenguista também ofende, né? Só os olhos. Mas por que corintiano era uma ofensa no contexto de Paulo? Por causa dos pecados da cidade de Corinto, ou por causa da sua... Fugiu a palavra? Era uma Sodoma e Gomorra. É isso. Então, não é algo bom de se chamar. E no caso dos cananeus, chamar alguém de cananeu é como chamar ele de comerciante. Era quase um sinônimo. Cananeu, comerciante. E qual era o principal comércio? Peixe. De onde vinha o peixe, irmão? O peixe vinha da costa de cá. A região de Canaã, a região dos cananeus, é a região que faz essa parte oeste. Olha lá para o mapa. Ó. Você está vendo o mar Mediterrâneo ali? Aquela área do mar Mediterrâneo, próxima a Israel, é a área dos cananeus. É onde eles pescavam o peixe, entravam em Jerusalém, subiam na porta do peixe. O que eles faziam? Vendiam os peixes. Agora, o que eu quero que você entenda depois de toda essa análise? Uma aplicação. Salmo 125. Como em redor de Jerusalém estão os montes? Isso te esclareceu alguma coisa? Ou não? Como em redor de Jerusalém estão os montes. Isso te esclareceu alguma coisa? Jerusalém está no meio de dois vales, irmão. Você tem dois montes. Vê que o salmista ele usa a topografia para dizer que Deus protege o seu povo. Mas topograficamente proteger também. Porque o povo estava o quê? Estava cercado, né? Protegido. Mas havia uma brecha. E qual que era a brecha? O Reino do Norte. Então aqui ficava o Mar Morto. Mar Morto ficava aqui. E havia aqui uma passagem, e essa é a passagem derradeira. É aquele lugar que você escolhe para dizer, é por ali que nós vamos entrar. Ou seja, aquela história de Troia, de entrar com cavalo dentro da cidade, é mais ou menos isso. Você vai entrar por aquela área ali. Então Deus está dizendo o quê? Que a devastação será absoluta, porque ele pega toda a área de Jerusalém econômica. Ele cita, literalmente, toda a área econômica de Jerusalém para dizer, eu trarei destruição absoluta. Deus já falou da liderança religiosa, Deus já falou da liderança política, e agora ele está falando dos comerciantes, que, de certa maneira, estavam obtendo lucro indevido e estavam tornando, às vezes, até o próprio dinheiro seu Deus. Os outeiros, que o profeta cita, morar num outeiro, irmão, nessa área, significava ser alguém de posse. Ok? Você que morou no Brasil, você sabe. Se você era pobre ou menos favorecido, onde você morava? Você morava no subúrbio, ok? Você morava na região oeste. Você morava na região leste. Mas se você é alguém de posses, você mora onde? Você mora na região sul. Você mora onde? Nas partes mais altas. Nos condomínios da vida, né? É ali que você mora. Porque você é alguém que tem o quê? Posse, tem dinheiro. Então é como se Deus estivesse apontando para todas essas pessoas e dizendo, o meu juízo chegará sobre vós. Não adianta. A porta do peixe pode ser feita de bronze, mas não vai proteger vocês. Não adianta. Apesar dos vales, vocês podem esconder-se nas colinas. Eu os alcançarei. Vocês que estão fazendo comércio com prata, essa prata não vai salvar vocês. Toda destruição vai chegar até Canaã, porque se houvesse uma dúvida, vamos fugir para os mares, alguém? Fujam para os mares! Fujam para Canaã! Não tem como.
porque até lá a mão do Senhor os alcançará. E a título de curiosidade, você sabe que a Bíblia fala da Rua dos Padeiros, né? Alguém já leu isso na Bíblia? Não é pegadinha, não, gente. É a Rua dos Padeiros. Tem algum padeiro aí? Não? Rua dos Padeiros. Você pode abrir aí se você quiser. Jeremias 37. Jeremias 37. E veja o versículo 21. Por que eu quero que você leia? Eu quero que você entenda o seguinte. Haviam regiões em Israel que eram conhecidas pelo seu comércio. E elas estão tipificadas na visão do profeta, na Porta dos Peixes, está tipificada no Vale de Mactés, está tipificada nas palavras que foram ditas aqui, Cidade Baixa, Outeiros e todo o povo de Canaã. Então, Jeremias 37, 21 diz o quê? Então ordenou o rei Zedequias que pusesse a Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe o quê? Um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio. Veja, eu não sei qual que é a coisa mais curiosa para você. O fato de ter a rua dos padeiros ou o fato de todo o pão da cidade acabar. O que é mais curioso? Por que a rua dos padeiros? Porque havia uma região em Israel onde o pão era produzido. Ok? Assim como havia uma área que os queijos eram produzidos. Assim como havia uma área que os peixes eram vendidos. Mas veja que o profeta Zedequias já estava vendo. O pão ia o quê? Ia acabar. O queijo ia acabar. Tudo ia acabar. Porque seria absoluta devastação. Então, meu irmão, veja, não importa. Não importa se estão cercados por muros, portas de bronze, estão morando na cidade baixa, se estão nos montes, se estão diante do templo ou fora dele, a devastação vai chegar. É isso que Deus está dizendo, usando todas essas palavreadas e usando, inclusive, aqui todo o contexto do mapa de Jerusalém. Eu só estou falando aqui da capital, hein, irmão? Se você for considerar o Reino do Sul inteiro, é só ler o restante que você vai perceber toda essa realidade. Não tem como fugir, irmão. Absoluta devastação. Eu preciso correr, senão não termino. Completa rendição. Então, essas pessoas que vendiam essas coisas, esse quarto grupo, os comerciantes pecadores, eles confiavam que naquilo que eles esforçavam, aquilo que eles tinham, os seus bens, né, tudo que eles possuíam, poderiam livrar eles do dia do juízo. É como se você pensasse assim, poxa, eu tenho dinheiro, eu tenho passaporte, eu tenho visto. Se por acaso alguém resolver invadir os Estados Unidos, eu pego o meu avião e faço o quê? Tem jeito, meu filho. Talvez se você for presidente da nação e tiver aquele avião que voa não sei por quanto tempo, né? E que faz tudo, o avião inclusive é chamado disso, né? O avião do fim do mundo. Porque é um avião que continua, mesmo que o fim do mundo chegue. Ainda que você estivesse nele, não seria possível. Talvez ele seja a figura ideal, né? O avião do presidente. Porque é o avião do fundo do mundo. Nem o avião do fundo do mundo vai te salvar. Ok? Porque quando Deus voltar, esse avião não vai cair, não, porque é outra coisa. Né? Muito bem. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar as palavras saqueados. Veja que é todo um palavreado comercial. Então ele vai usar a palavra saqueados, ele vai usar a palavra assolados. Ele vai dizer, vocês vão edificar, vocês vão plantar e vocês não vão desfrutar. Vocês fazem planos, vocês fazem o seu trabalho, achando que amanhã o dia do Senhor não vem, mas o dia do Senhor virá. E essa palavra muito se assemelha às palavras de Jesus, irmão, porque plantavam, se casavam, faziam de tudo, né? O que aconteceu? Como não é? Até aquele dia que ele entrou na arca, acabou. Não há nada novo debaixo do céu e nem na palavra. Segura aí, para eu terminar aqui. Então veja, meu querido, a classe mercante de Judá, ela é tão pecadora quanto as classes real e religiosa. Vejam que havia delitos econômicos e Deus também trataria com eles. Isso é interessante porque é como se Deus dissesse para nós, olha, todo pecado será tratado. Não pense em você que tem um pecado menor, um pecado maior. Todo pecado será
trataram. Às vezes, no começo, você pensa, não, Deus só está tratando com o pecado da idolatria. Não, meu irmão. É um pecado. Tem o pecado da idolatria, tem o pecado da indiferença. Agora aqui tem os delitos econômicos acontecendo. E Deus não fará, não permitirá que o culpado fique impune. A aflição dos pecadores. Porque o texto diz, trarei angústia. Deus está dizendo, trarei angústia. O que é angústia, pastor? No sentido bíblico, angústia é pressão. E se você pensar, talvez, psicologicamente ou emocionalmente, você vai ter essa ideia. Porque quando você diz assim, estou sentindo uma aflição, o que você está falando? É como se você estivesse sentindo o quê? Uma pressão, né? Na área do coração, do peito. Eu estou sentindo agora aqui. Sentindo. Pressão. E que pressão é essa? Lamentações 1, irmão. Abre lá. Lamentações 1. Eu falei que a ler Lamentações tem que ler, né? Então você vê que Jeremias, de forma poética, nunca se esqueça. Lamentações está escrita de maneira poética, então tem que ser lido dessa maneira. Então, de maneira poética, ele está declarando o quê? A aflição dos pecadores. O que essa pressão causou em Jerusalém. Ele já vê o resultado do dia do Senhor, as consequências finais. E o que ele diz? O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, Lamentações 1,14. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Como são mãos no pescoço, né? É como se você estivesse perdendo ar. E ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais eu não posso resistir. Aí vem o verso 18. Olha, é o profeta falando, irmão. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e veja a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o... Isso é aflição. É a aflição de Jeremias, né? Quinto, exposição da vergonha. E aí, qual é a vergonha? 3 expressões ele utiliza para descrever a vergonha. Primeiro, andarão como cegos. O que quer dizer isso? Eles estão o quê? Desorientados. Eles vão andar palpando, buscando auxílio e salvação. Se você ler Deuteronômio 28, as maldições decorrentes da desobediência, uma dessas maldições, qual era? A cegueira. Não a cegueira física, a cegueira espiritual. Andarão como cegos. Vou precisar de 5 minutos hoje. Andarão como cegos. É a exposição da vergonha. Segundo, o sangue vai ser derramado como o pó das ruas. Sabe o pessoal que anda lá, ó, nas ruas lá no Brasil, em Conselheiro Pena, sabe? Vê aquela poeira e fala assim, meu Deus, podia ter um asfalto aqui, né? Aquela poeira toda, sabe? Ele está dizendo que o sangue será como aquele pó. Aquele pó tem algum valor? Tem? Não. Então, como se Deus dissesse, olha, todo o sangue que será derramado nessa invasão não tem valor algum. Isso é exposição da vergonha. Aí você vai me perguntar, mas por que, pastor? Leia 2 Reis 24:4, meu irmão. Que só fala dos pecados de Manassés e todo o sangue inocente que foi derramado. Nesse contexto, olho por olho, dente por dente. Deus está julgando a vida pela vida. Sangue derramado como pó. E diz o texto, carne atirada como esterco. O que é o esterco? Ah, esterco? Me dá aqui um pouquinho, eu gosto. Você traz assim o esterco para perto de você? O que você faz com o esterco, irmão? Você despreza, né? Você rejeita. Quem é que quer esterco perto de si? Então, meu irmão, Deus está dizendo que Jerusalém será como um amontoado de lixo. Isso é exposição da vergonha. Aí eu pergunto para você, irmão, como é que a gente pode trazer isso sobre o nosso coração? Vamos ler juntos, bem forte? Vamos lá? No dia do Senhor, multidões estarão diante dele. Os fiéis celebrarão sua justificação pela graça, e os infiéis se afligirão em sua vergonha. O remanescente louvará pela redenção,
e os rebeldes receberão a sua condenação. Naquele dia, as multidões serão benditas e malditas. Elas serão benditas e malditas. Você vai estar em qual contexto? Você será bendita ou maldita multidão? Leia o capítulo 25 de Mateus. Fala de multidões porque lá se fala de nações, então muitas multidões postas diante do Cordeiro. Então, nesse sentido, irmão, há uma multidão que foi lavada e remida pelo sangue, e há uma multidão que contumaz os seus pecados. Ou você é bendito ou você é maldito do Pai. Então, pensando nessa palavra, eu quero convidar você, não vou recapitular, que já recapitulamos aqui, mas eu quero que você assista esse vídeo, ok? Esse vídeo achei muito interessante porque ele ilustra um pouco da invasão babilônica em Jerusalém e a reação do profeta Jeremias diante daquilo que ele vê como suas próprias lamentações. Dá para ter uma ideia, né, irmãos? Que a gente costuma ler o texto e não perceber visivelmente como as coisas são. Mas pelo menos aqui dá para se ter um pouco da ideia daquilo que aconteceu naqueles dias, né? Então, meu irmão, pense nisso e vamos orar em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor, Deus, que nos dê, ó Pai, a mesma percepção de Jeremias, para que possamos compreender, ó Pai, e enxergar o pecado diante de nós e nos arrependermos, ó Deus. Porque o dia do Senhor vem, não tarda. E quando esse dia chegar, ó Deus, queremos estar diante do tribunal do Senhor, justificados pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, dá-nos essa graça e nos abençoe, para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos.